Bom dia. Hoje o texto está em Atos, capítulo 24. Paulo estava preso em Cesareia, preso por causa de alguns líderes judeus. E ali, Félix ficou aguardando chegar os seus acusadores. Então veio o sumo sacerdote com uma pessoa aliciada por ele chamado Tértulo e outros da liderança dos judeus. O Tértulo começou a falar falsas acusações contra Paulo, começando com um discurso bem bajulador, com mentiras acerca de Félix. Bom, o fato é que depois do seu discurso, Félix consentiu que Paulo falasse. Paulo então contou para Félix e os demais que estavam presentes sobre o que realmente tinha acontecido. Paulo não tinha culpa de nada, estava apenas cumprindo algo que foi orientado. E o fato é que até determinado ponto do que Paulo foi contando, Félix então falou: por agora está bem. E interrompeu então o julgamento. Paulo voltou à prisão. E seus acusadores retornaram para suas cidades. Mas Félix voltou com sua esposa para ouvir mais o que Paulo tinha para falar. E Paulo então falou sobre as verdades da palavra de Deus, sobre a vida futura, sobre a eternidade, sobre o reino de Deus, o Senhor da glória no trono do universo, que sonda os corações de cada ser humano, onde cada um será julgado. É a verdade que no fim só existirão dois grupos: aqueles que estarão em volta do grande trono branco de Deus e o servirão por toda a eternidade, ou aqueles que receberão o veredito de morte eterna. Paulo mostrou a importância de viver as virtudes, de viver de acordo à vontade de Deus, de ter uma vida honesta, de viver em santidade, de abandonar os pecados. Paulo mostrou a Félix e a Drusila, sua esposa, que era judia e inclusive conhecia muito do que Paulo estava falando, que era importante aceitar a Jesus como Messias, o seu Salvador. Mas era muito difícil para Drusila aceitar isso, porque Jesus não supriu as expectativas daqueles que tinham uma concepção errada das Escrituras. Eles achavam que o Messias iria vir como um rei poderoso, rico, conquistador, libertador do jugo romano a qual os judeus estavam. Mas isso não aconteceu. Ele veio pobre, com a roupa empoeirada. Ele veio de forma humilde, não libertando os judeus do jugo romano, mas ele veio cheio do Espírito Santo, de graça, poder, cumprindo as profecias das Escrituras, quando se refere que ele viria dar liberdade aos cativos, aos presos, libertar os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Veio mostrar o caminho da vida eterna, mas não só isso. Veio pagar o preço que eu e você não teríamos como pagar. Veio morrer no nosso lugar. Cumpriu tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele. E por fim ressuscitou, cumprindo também essa profecia. E agora vive à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, esperando o momento correto de vir à terra novamente, não mais como um bebezinho indefeso e humilde, mas como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e virá para pôr fim à maldição do pecado, para pôr fim a Satanás e os anjos rebeldes, que têm trazido tanto sofrimento a cada ser humano.
Essa é a grande verdade. A palavra de Deus não mente. Por isso, devemos seguir esse caminho. E devemos pregar, devemos compartilhar essas boas novas de esperança e fé. Porque logo em breve, Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E seremos transformados no corpo, desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. E receberemos a vida eterna, com juventude eterna, sem maldição. É verdade, não é um filme de ficção. Por que eu pensaria que a Bíblia seria uma mentira quando mais de 90% das profecias já se cumpriram? Não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Use esse livro com oração. Deixe que o Espírito Santo te ensine a cada manhã, a cada madrugada. Se encha desse alimento espiritual. Fique forte na fé e vença as diversidades da vida com esperança, com alegria, sabendo que o Senhor da glória está ao seu lado, assim como esteve com Paulo na prisão. E é esse o caminho que a gente precisa seguir. Deus está conosco. Bom, Paulo falou, mas Félix não aceitou a mensagem, nem Drusila. Interessante que Paulo certa vez estava na prisão com Silas. E o carcereiro quase pôs fim à vida dele. Mas então Paulo gritou, não faça nada, estamos aqui. Ninguém fugiu com o terremoto e com as prisões que foram abertas. E o carcereiro, vindo, tremendo, disse, o que posso fazer para ter a vida eterna? E Paulo falou, se arrependa, lave-se de seus pecados através do batismo nas águas. E o carcereiro se batizou. E o carcereiro, então, passou a fazer parte do grupo que estaria esperando a breve volta de Jesus para ser salvo. Já Félix escolheu o caminho para a morte eterna. Hoje qual caminho eu e você estamos escolhendo? Fica essa pergunta. Que Deus nos ajude a andar no caminho correto. Um grande abraço.